No último sábado, a Arquidiocese de Pouso Alegre promoveu a primeira sessão do Sínodo Arquidiocesano. Mais de 400 representantes das 70 paróquias da Arquidiocese se encontraram na casa de oração da comunidade javenice Monsenhor Mauro Tomazini, no bairro Chaves, em Pouso Alegre, para apresentarem ações para evangelização na Igreja Católica presente na Arquidiocese. Nós vamos conversar agora com o secretário executivo do Sínodo Arquidiocesano, Padre Mauro Ricardo de Freitas, que também é pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, na cidade de Extrema. Padre Maurinho, gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes e nos contasse como que foi a experiência realizada nesse sábado, na primeira sessão do Sínodo Arquidiocesano. Bem-vindo à Rede Arquidiocesana de Rádio, Padre. Minha saudação a todos os ouvintes. Foi uma experiência muito rica do encontro de grande parte da liderança da nossa igreja. Em torno de 400 pessoas se reuniram lá na casa de oração Monsenhor Mauro Tomazini, e lá nós passamos um dia principalmente de oração, buscando ouvir mais a voz também do sopro do Espírito Santo de Deus. E foi então uma verdadeira experiência de comunhão entre os irmãos e de escuta também uns dos outros e também de escuta da graça de Deus. Padre Mauro, o Padre Eduardo Rodrigues ficou responsável pelos apontamentos de alguns indicativos sobre a evangelização a partir das duas primeiras etapas, que foram a etapa paroquial e também a etapa setorial do Sínodo. O que ficou em evidência nesta provocação apresentada pelo Padre Eduardo Rodrigues? Destaco aqui 2 pontos. A pandemia, esse pós-pandemia que nós estamos ainda vivendo, que mexeu muito com as nossas comunidades, com o mundo todo e também, consequentemente, claro, com as nossas comunidades, com a nossa igreja. E também o desafio cada vez maior de evangelizar no mundo cada vez mais plural. Ele ressaltou muito isso. Hoje, quantas e quantas propostas novas vão surgindo. Um mundo cada vez mais plural se torna ainda mais desafiante para levar o Evangelho. Padre Mauro Ricardo, também a primeira etapa do Sínodo Arquidiocesano, a primeira sessão, apresentou o método da conversação no Espírito. Como foi essa experiência? Foi uma experiência muito rica, porque a conversação no Espírito é um método que nos disciplina no ouvir e no falar. Porque como que é? Nós temos no grupo, dividido em grupo, foram 34 grupos diferentes que foram divididos, foi dividido em 34 grupos lá no momento, E nesse grupo cada um tinha um tempo para falar. Tinha ali 3 minutos para fazer a sua primeira colocação, e depois que falou esses 3 minutos eu tinha que ouvir os outros todos, para somente depois eu retornar a minha fala. Então, como eu disse, era uma experiência de disciplina, de ouvir e de falar. Então, isso ajudou muito, até mesmo no rendimento da nossa conversa, do tempo proposto, Não correu aqui de uma pessoa, às vezes, dominar a palavra, ficar o grupo na ideia de um só. Então, isso é uma forma, de metodologia para que realmente a gente conseguisse ouvir a todos e todos tivessem a oportunidade de fala. E claro que sempre, em cada momento, a oração pedindo o Espírito Santo, tanto no início, quanto no meio, quanto no final da conversa. Essa que é a conversação no Espírito, Então, é a disciplina do ouvir e do falar, e juntos pedindo a luz e a inspiração do Espírito Santo. Padre Mauro, terminada a primeira sessão do Sínodo, qual será agora a próxima etapa desse processo sinodal? Agora são 2 trabalhos. A preparação da segunda sessão do Sínodo, que vai ser feita a partir dos encontros 3 e 4 dos setores pastorais. E agora também nós vamos elaborar o texto pós-sinodal, de junção, dessa etapa também, para entregar o resultado desse dia para o nosso arcebispo Dom Magela. Então, são 2 trabalhos, que é fazer a redação final dessa etapa que foi concluída, dessa sessão,
e a preparação para a segunda sessão, que vai acontecer no dia 23 de novembro próximo. Padre Mauro, o senhor como secretário executivo do Sínodo da Arquidiocese, o senhor já vê repercutir nas comunidades algum debate, algum assunto que esteve em evidência durante todo esse processo? A grande beleza do Sínodo é justamente esse processo que começou nas bases. E a gente vê que o que começou na base, ele chega agora também na sessão diocesana, que é essa importância da vida de comunidade, foram coisas que foram bastante ressaltadas, questão da necessidade de formação, do cultivo da boa liderança, né, da organização de nossas comunidades. Eu vejo que isso já é um clamor das nossas comunidades. Então, isso já é o Sínodo acontecendo, né, tanto a nível na comunidade, na paroquial, quanto a nível diocesano. Padre Mauro Ricardo, nós agradecemos a sua entrevista aqui para a Rede Arquidiocesana de Rádio. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e Deus abençoe a todos.